Eu sou David Guedes e esse é o Economia Sem Treta, o programa que eu faço em parceria com a Binance, a gigante das criptomoedas. E no episódio de hoje eu vou te ensinar sobre reserva de emergência. Além de te dar dicas sobre ela, eu vou te explicar como montar a sua. Então bora lá? Bom, para começo de conversa, a reserva de emergência nada mais é do que uma grana para cobrir gastos inesperados, como por exemplo, acidentes ou eventuais gastos médicos ou até desemprego. Em resumo, ela é uma proteção para situações urgentes. E grava isso, somente para situações urgentes. Não vai usar errado a sua reserva de emergência aí. Outro ponto importante que muita gente confunde é que reserva de emergência não é investimento. Você precisa deixar esse valor separado dos seus investimentos de fato. E apesar de deixar numa aplicação financeira, você precisa ter fácil acesso a isso, além de outras características que eu vou falar já já. Mas o ponto importante e crucial é que você precisa separar por completo dos seus investimentos. Uma coisa são os investimentos, a rentabilidade, a sua carteira. Outra coisa completamente diferente é a sua reserva de emergência, que não pode ser mexida nem misturada. Então já grava aí. Investimentos são para proteger o seu patrimônio da inflação e gerar alguma rentabilidade, um retorno. A reserva de emergência é para te livrar de emergências. São coisas completamente diferentes. E a gente vai para algumas características que a reserva de emergência precisa ter, como por exemplo, liquidez imediata, ou seja, numa emergência você precisa do dinheiro a qualquer momento, você não sabe exatamente quando vai precisar dele. E quando precisar, você precisa necessariamente ter acesso a ele de maneira muito fácil. Então, nada de colocar a reserva de emergência em algum lugar que você não consiga retirar de imediato. Além disso, ela tem que cobrir, em média, 6 meses dos seus gastos mensais. Então, basicamente, para resolver essa questão, você pega tudo que você gastou no último ano, nos últimos 12 meses, tira os não recorrentes, como por exemplo, se você comprou um carro ano passado e você não faz isso todo ano, você saca isso fora do cálculo, divide tudo isso por 12 e depois multiplica por 6. E aí, tcharam, você tem a sua reserva de emergência ou o valor da reserva de emergência. Um detalhe aqui é que se você não é CLT ou não tem a segurança de, por exemplo, ser um funcionário público, se você é um profissional liberal, um empresário, enfim, você não tem um salário fixo de fato ou cobertura de direitos trabalhistas, como o próprio FGTS, seguro-desemprego ou outros benefícios no caso de uma eventual demissão, é ideal que você tenha uma reserva de emergência um pouquinho maior, justamente porque no caso de problemas profissionais você de fato só tem a reserva de emergência para recorrer. Nesses casos é ideal que ela seja maior do que 6 meses, podendo chegar, por exemplo, até 12. Agora, como criar a sua reserva de emergência? É aqui que muitas pessoas complicam, mas na verdade é muito simples. Começa separando um valor mensal para você colocar lá na sua reserva de emergência. No começo, quando você faz o cálculo, ela parece bastante distante. Você não tem que se preocupar com isso. Você só precisa assumir o compromisso de todos os meses separar um valor e colocar lá na sua reserva de emergência. Não significa também que você não vá investir em outras coisas, mas a prioridade precisa ser aquela parcela da reserva de emergência. Então, por exemplo, se você tem R$500 para investir no mês e a sua reserva de emergência, o seu compromisso com a reserva é investir todos os meses pelo menos 300, aqueles 300 pelo menos têm que ser destinados para a reserva de emergência. Outro erro que as pessoas cometem na hora de montar a reserva de emergência é, por exemplo, começar a montar ela tendo dívidas que estão acumulando juros que deveriam ser prioridade. E aqui a dica é: resolva essas pendências primeiro. Caso contrário, é mais ou menos como se você estivesse enchendo uma caixa d'água que está furada. E onde montar essa reserva de emergência? Onde guardar a reserva de emergência? E aqui de novo, apesar de algumas pessoas complicarem, é muito simples. Investimentos que tenham liquidez diária, que sejam extremamente seguros e que tenham ali uma rentabilidade melhor do que a poupança. Os exemplos mais comuns são o próprio Tesouro Selic ou CDBs de liquidez diária. Aqui não precisa querer inventar moda. Fica no simples. Dito isso, eu espero que hoje você tenha entendido o que é uma reserva de emergência, como é que faz para montar ela e para que ela realmente serve. E se você ainda não começou a montar a sua, já segue todas as dicas desse vídeo e eu espero que ele sirva também de inspiração para você começar agora mesmo. Com isso eu fico por aqui, agora já segue o canal da Binance e ativa o sininho para acompanhar os demais vídeos de como entender economia sem treta.